Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandra, Joyce. Boa noite, alunos. Boa noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver assistindo a gravação em outro momento. Nós vamos começar então a nossa terceira aula ao vivo, né, para falar das agendas 6, 7, 8, 9 e 10. Ale, boa noite, tá por aí? Tô aqui, tá me vendo? Tá me ouvindo? Bom, pessoal, como de costume, né? Estão me vendo? A- eu tô te vendo. A Joyce também conectou, ela estava com problema na conexão. Então é isso aí, como de costume, estamos aqui, né? Eu, a Alexandra e a Joyce, nosso trio Parada Dura, para mais uma reunião com vocês. E a gente segue aquele mesmo padrão de reunião, né? A gente fala de avisos importantes, faz uma revisão, tira dúvida, fala sobre os fichários, sobre as agendas ou outros assuntos que vocês queiram falar com a gente. Ok? Tudo ok, meninas? Vamos começar? Quer falar alguma coisa? Ei, gente, beleza? Boa noite a todos. Qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição. A gente vai olhando aqui pelo chat e a gente vai tentar aí sanar o maior número de dúvidas possíveis na aula de hoje, tá, gente? Então vamos lá. A Joyce também está online lá, tá mandando mensagem no chat, né? Tá A mandando Joyce um oi estava aí. com problema na conexão, talvez não consiga falar com a gente. Então vamos lá. Eu vou tocando o slide aqui e se vocês mandarem mensagem no chat, a Ali tá vendo. E a qualquer momento vocês podem me interromper, mesmo por microfone. Não precisa ficar levantando a mãozinha, esperando a gente ver. Pode abrir o microfone e falar, professor, e manda bala, pode participar, fiquem à vontade a qualquer momento, tá bom? Bora começar. Vamos lá. Agora foi. Vamos começar com alguns avisos gerais, né? Já passamos pelo meio do curso, né? Estamos na agenda, vai abrir a agenda 10, já abriu a agenda 10 hoje, então a gente está no último terço do curso aí já. Então fiquem atentos às atividades formativas. Hoje também abriu o período de recuperação de frequência, né? É o período que vocês podem entregar as atividades que ficaram atrasadas. Então, acompanhar as atividades formativas é importantíssimo. Lá na área acadêmica de vocês, né? Vocês conseguem ver todas as notas. Alguns professores enviam por e-mail, outros enviam no Corretec, alguns deixam lá o acesso na formativa. Então, o lugar oficial para consultar as notas de vocês é lá nas atividades formativas. Façam sempre esse acompanhamento, né? Porque essa atualização das notas, ela é bem manual. A gente tem que atualizar as notas de vocês de uma maneira um tanto quanto manual e pode acontecer algum erro. Eu tenho uma turma que tem 3 ou 4 alunos que chama, acho que Luzia, se eu não estou enganado. São 4 Luzias. Então, assim, por exemplo, a nota de uma vai para outra. Então, vocês precisam fazer esse acompanhamento aí, essa verificação. Para a segurança de vocês, isso também ajuda bastante a gente aqui, tá bom? Eu também faço minhas palavras a do João. Tenho muitos alunos com nomes parecidos, inclusive com sobrenome parecido. Então, a coincidência é muito grande. Então, pode acontecer, né? A gente tenta ficar atento, mas dá uma olhadinha, se tiver algum problema, né? Avisa, a gente tenta consertar aí o erro, porque a gente, né, pode errar também. Como é É, manual, né? infelizmente é manual. A gente faz a correção da atividade, lá na área que a gente faz a correção, é individual. Para cada aluno, lá não tem como a gente errar. Mas quando vai passar para as informações acadêmicas, aí é um processo manual. Aí pode acontecer de ter algum erro. Então, esse acompanhamento é assim, um favor que vocês fazem para a gente, mas uma segurança para vocês aí de manter tudo certinho, tá bom? Ó, esse aviso é importantíssimo, né? Eu creio que os alunos que estão sempre aqui participando, que estão sempre junto aqui nas aulas ao vivo, eles têm esse hábito aqui de ler a programação no quadro de avisos, mas quem estiver assistindo a gravação, de repente não chegou no terceiro módulo sem esse costume, é importantíssimo vocês lerem o quadro de avisos. Lá a gente coloca detalhes do que tem que ser feito.
Então, é uma apresentação no formato de slide, mas que tem todas as informações, com todos os detalhes que vocês conseguem verificar o que nós estamos pedindo, tá? Então, leiam com atenção o quadro de aviso. De repente, vocês vão achar, poxa, professor, tem um slide lá com 6, 7 slides para a gente ver. Vejam com atenção, é um tempinho que vale a pena, porque vocês vão ter as orientações completas e detalhadas do que a gente programou para aquela semana, ok? Outra informação importante, ó. Atenção para as atividades devolvidas como refazer. Por quê? Porque essa atividade devolvida como refazer, ela é uma atividade insatisfatória. Ela foi uma atividade que nós consideramos que ficou incompleta, que ficou algum erro, que tem algo a mais para acrescentar, que vocês podem fazer melhor. Se vocês não refizerem essa atividade, ela vai ser uma atividade insatisfatória, vai ser uma atividade que não computa a frequência de vocês. Então, preste atenção que para atingir essa frequência mínima de 75% que está falando aqui, nós precisamos ter a entrega de atividades, mas essas atividades precisam ser avaliadas de forma positiva. Você precisa ter nota R, B ou MB para que essas atividades computem a frequência de vocês. Então, se você entregou e o professor colocou como refazer, colocou como insatisfatória, essa atividade não está contando a sua frequência, tá? Então, fiquem de olho, acompanhem isso também, para que vocês tenham a frequência mais alta possível, para que essa frequência ajude vocês na nota final, tá bom? Uma coisa também, né? Não sei se já aconteceu com vocês isso. Tem um aluno que pediu que eu devolvesse a atividade, que esqueceu de colocar alguma coisa, de acrescentar. Quando a gente devolve, né, acontece essa mesma situação. A gente vai colocar refazer e vai ficar com I. Só que às vezes o aluno esquece de mandar a atividade, pede para devolver e daí não manda. É. De repente a gente até acha que a atividade está legal, passa com um R, né? Aí o aluno fala, "Não, me devolve para completar, eu quero fazer melhor." Aí a gente devolve, aí o aluno não faz, aí acaba ficando sem a nota, sem a frequência. Então fiquem atentos a isso também. Tá bom? Deixa eu voltar na tela. Bom, a gente estava aqui, né, na frequência. Nesse semestre nós temos um total de 32 atividades e 75% de frequência significa 24 atividades com notas satisfatórias, tá bom? Preste atenção que não basta entregar, tem que ter a nota satisfatória, ok? Ó, data importante, né? A gente está falando isso desde a primeira reunião, desde da reunião de ambientação. As datas dos exames presenciais, o primeiro exame dia 14 de junho, às 9 horas. Esse exame é obrigatório, esse exame todos devem fazer. A gente já orientou vocês, né? Quem trabalha, quem tem algum compromisso ali nesse sábado, tenta trocar com um colega de trabalho, tenta organizar a vida, não marca viagem para essa data, porque nós estamos aí agendando ela desde o começo do semestre. Então vocês precisam estar prontos, programados aí para fazer esse primeiro exame, tá bom? O segundo exame presencial não são para todos os alunos, tá? Então a gente chama o primeiro exame de obrigatório e o segundo exame substitutivo. Então, se organizem obrigatoriamente para fazer o primeiro exame presencial. De qualquer forma, está aí na tela a data dos dois, né? Vocês podem anotar, podem tirar um print, guardar com vocês. Isso também está lá no quadro de avisos, já em diversos formatos, né? Primeiro exame dia 14, segundo exame dia 28, tá bom? Ó, o segundo exame é somente para os alunos que tiverem direito e estiverem aptos, tá? E acho que a gente já falou em outra reunião, para você não ter dúvida, né? Se estar apto ou se tem o direito de fazer a prova, mantenha a frequência acima de 75%. Depois a gente tem um outro slide para falar, mas se você tiver a frequência acima de 75%, você vai poder fazer os dois exames, o principal e o substitutivo. Se você não tiver, aí complica. Aí vai complicar para o seu lado, tá bom? Então a frequência é fundamental para vocês participarem dos exames, para vocês terem, de repente, uma bonificação, um acréscimo de nota lá no final. Como que é a prova? Vocês já estão acostumados, já fizeram duas provas, né? A prova é
questões, são testes, são similares ao que a gente envia nas revisões, né, que vocês estão falando, são similares ao que vocês acessam lá no simulado e também lá no Facebook do GEAD tem algumas questões de prova que vocês podem usar, tá? Creio que vocês já estão acostumados com o formato da prova, a quantidade de questões, vocês já fizeram por 2 semestres, né? E nesse semestre ainda a gente dá a oportunidade de realizar uma prova toda, né? Nas agendas 5, 10 e 14, no formato de revisão. Vocês têm também em todas as agendas o simulado, que fortalece ainda esse estudo ou esse hábito aí da prova, tá bom? No dia da prova, levar documento com foto, caneta preta, lápis, borracha. Não pode usar calculadora, nem outro dispositivo eletrônico ou de consulta, tá? É o padrão que vocês já estão acostumados. Vocês têm alguma dúvida aqui em relação à prova? É Tranquilo? o de sempre aí a prova, né? Calma, não precisa miar, não. Fecha. Puta merda. Entrei com o meu. Não, Gabriela, boa noite, tudo bem? Gabriela saindo. A Gabriela entrou, mas não poderia entrar. Entrou com acho Sem, que meio errado. sem problema, pode participar também. Ó, aluno desistente. Será considerado como desistente o aluno que não realizar as atividades obrigatórias e nem acessar ou interagir no ambiente virtual com o seu tutor por determinado tempo. Então a gente faz esse acompanhamento, tá bom? A gente tem alguns relatórios aqui que a gente acessa, vê se o aluno está fazendo login, se ele está acessando, qual é o tempo que ele fica online dentro do ambiente virtual. No relatório aparece até a quantidade de cliques que vocês fazem com o mouse, né? Clicou 10 vezes, clicou 100 vezes, clicou 1000 vezes, a gente consegue saber até a quantidade de cliques que vocês dão dentro do ambiente virtual. Então, acessar é muito bom, interagir é muito importante e entregar as atividades é essencial, tá? Se vocês fazem isso, não tem perigo, não tem erro. Tá bom? De vez em quando eu costumo mandar um e-mail falando assim: olha, teu tempo de acesso está pequeno. Alguns alunos respondem: professor, eu estudo pelo livro, eu estudo, eu só acesso para entregar atividade. Beleza, não tem problema, tá? Deve ser o caso de mais alunos ali que fazem atividade de repente no Word, faz atividade em algum outro momento. Eu tenho alunos que fazem atividade no caderno e depois manda foto dentro do ambiente virtual. Não tem problema. É que a gente tem esse acompanhamento, né? E se a frequência está baixa ali, o acesso está baixo, eu costumo dar essa cobradinha, tá? Então não se assustem. Se vocês estão fazendo e entregando normalmente, o tempo de acesso ali não é tão importante, tá bom? Então, ó, se por acaso tiver alguma intercorrência, algum problema, fale com a gente, tá? Manda um Corretec, manda um e-mail, explica a situação. De repente, tá grávida, tá para nascer o nenê, tá passando por uma cirurgia, teve algum problema de saúde, vai falando com a gente aí para a gente manter isso atualizado, para a gente estar informado, né? E saber aí dos problemas que vocês estão passando e por não estar entregando as atividades, tá? Olha que problema. Ó. Uma vez que você é considerado como desistente, você perde a vaga e vai ter que retornar desde o início no módulo 1, tá? Vocês estão no finalzinho. A gente tem ainda mais 5 agendas para terminar os estudos aí. Então tá no finalzinho, não é momento de perder o curso. Ó, ainda sobre aluno desistente. De acordo com a regulamentação da educação à distância no Brasil, a frequência do aluno que estuda na modalidade EAD é contabilizado por meio de atividades. O Regimento Comum das ETECs estabelece que o aluno deva cumprir um percentual mínimo de 75% de participação nas atividades previstas no curso para ser considerado matriculado e apto a continuar os estudos. Então, a legislação brasileira sobre EAD enfatiza a flexibilidade de horário e a autonomia do aluno na gestão do seu tempo de estudo e a exigência de cumprimento das atividades estabelecidas assim, tá? Então nós temos, ó, essa tabelinha, esse quadro que nos ajuda a entender a situação de vocês. Vamos começar aqui no quadrinho superior direito, esse que está de verdinho, ó. Alunos reprovados ou ausentes no primeiro exame
com frequência maior ou igual a 75%, estarão aptos a realizarem o segundo exame sem nenhum problema, tá? Por isso que eu falei aquela hora, o cenário ideal qual é? Mantenha os 75% sempre. E depois, faça o primeiro exame. Fez o primeiro exame e não foi aprovado, você poderá fazer o segundo exame sem nenhum problema, sem nenhuma complicação, tá bom? Essa é a situação ideal. Qual é a situação que nós não queremos que aconteça? Os outros 3 quadrinhos. Por exemplo, alunos com frequência de 50% a 75%. Poxa, esse aluno, ele já falhou na parte da frequência, ele tinha que estar com 75%. Então, se esse aluno tiver ausente na primeira prova, mas tiver alguma justificativa legal, ele pode fazer o segundo exame. Mas aqui já é uma exceção, né? O ideal é que aconteça o que eu falei no primeiro quadro aqui, ó. Acima de 75, presente no primeiro, tá bom? Ah, professor, estou acima dos 75, mas não posso ir no primeiro. Tô com problema, tô com problema de saúde. Vai poder fazer o segundo, tá? Deixa eu só fazer uma observação. Se alguém trabalha de sábado, quero lembrar que vocês podem estar solicitando na ETEC Polo de vocês uma declaração de que vocês estão fazendo a prova para justificar no trabalho. Então, aí vocês podem também ir conversando, né, onde vocês trabalham, isso para quem trabalha no sábado, né? Para estar ou pagando essas horas, ou compensando de alguma forma, né? E depois aí vocês podem estar solicitando essa declaração de presença. Isso aí. Agora o quadro. Opa, passa não. Volta. O quadrinho aqui em cima, esse primeiro vermelhinho, ó. No conselho intermediário, os alunos com frequência menor que 50% serão considerados desistentes ou retidos, de acordo com a participação do aluno no ambiente virtual. Tá? Então, não fiquem abaixo de 50%. Ok? Se ficar abaixo de 50%, problemas, graves problemas. Agora, os alunos com participação menor que 75 e acima de 50, né, que estiverem entre esse intervalo de 50 e 75, têm direito apenas do primeiro exame presencial. Foi reprovado no primeiro exame, não vai ter o direito do segundo, tá bom? Por isso a gente enfatiza a importância de estar presente no primeiro exame, por isso que a gente enfatiza a importância de manter a frequência acima de 75%. Está acima de 75, participou do primeiro exame, você não tem nenhum problema, você não tem nenhuma coisa que possa te complicar, tá bom? Alguém tem dúvida aí sobre isso? Tranquilo, gente? Ó, por hoje os recados eram esses, tá? Os recados mais importantes aí eram esses. A gente já passou outros recados no começo do semestre, né? A gente já deu informações importantes aí. A gente gosta sempre de ressaltar a importância de vocês lerem o quadro de avisos, ficarem atentos à programação. Então, os avisos que nós temos são esses daí. Se tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento geral do curso, do semestre, do módulo, pode perguntar a qualquer momento, mesmo se for depois da reunião, pode enviar por correio tech para a gente. Ok? Então, continuando aí com a nossa programação, hoje nós vamos falar sobre a agenda. Não é tudo isso, né, meninos? Não. É. Na verdade, a gente falou que está abrindo, né, a agenda 10, né, período de recuperação. A gente está na agenda 9, tá rolando. Uhum. Né? Faltou a agenda 6 aqui, eu acho. Não, a gente falou da 6 da... A gente falou da... não, tá certo, tá certo. É porque tem o 7.1. É porque tem esse 7.1 do Canvas, né? Tá me confundindo aqui, tem mais... Tá certo, então tá certo. Foi entregue. E, na verdade, gente, essas atividades de recuperação, ela contempla da agenda 6 até a agenda 9. Tá? Então, agenda 6, 7, 7.1, 8 e 9. É isso aí. Então a programação nossa está correta lá, ó, começando da agenda 7, né? O que nós estudamos na agenda 7? Na agenda 6 nós vimos sobre juros simples, não era isso? Na agenda 7 a gente vai falar de juro composto, né? O que é o juro composto? Bem similar ao juro simples, ele prega aí, né? Ele fala da remuneração
do dinheiro ao longo do tempo. Só que o juro composto, diferente do juro simples, ele é o juro que a gente fala que ele é exponencial, é o juro sobre juros, é o juro utilizado no mercado financeiro, na economia, é o juro que realmente existe, né? O juro simples ele é muito bom para a gente aprender, estudar, entender um conceito, mas na prática, quando a gente entra no mercado financeiro, o que vale é o juro composto, tá? E É, aí o só tema. para complementar, os juros compostos, gente, é juros em cima de juros, juros sobre juros, né? Isso que o João está falando, né? Então, eles não são, os juros eles são calculados em cima do valor total que já foi acumulado, tá? E não só daquele valor inicial que era o juro simples que a gente viu na outra agenda. Perfeito, é isso aí. Tá na tela de vocês, né, a fórmula do juro composto, que é o valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período. Essa exponenciação acaba preocupando vocês um pouquinho na hora de fazer a prova, na hora de fazer alguma atividade, né? Ela pode ser um pouco difícil, mas a gente percebe nos últimos anos aí que na prova não tem uma exponenciação difícil de ser feita. Geralmente vai ter uma exponenciação lá elevado a 2, elevado a 3, que dá para fazer na mão ali sem grandes problemas, tá? A dica que eu gosto de dar aqui sempre é que vocês observem tanto a taxa quanto o tempo para que os dois estejam na mesma periodicidade. De repente, o exercício tem um peguinha falando assim: olha, a taxa é de 2% ao ano, e coloca o período aqui, o tempo, como 24 meses. Aí você fala assim: meu Deus, eu tenho que fazer uma exponenciação elevada a 24. Não, não é isso. Você vai converter o seu tempo para a mesma periodicidade da taxa. A taxa não era anual? Então, 24 meses é a mesma coisa que 2 anos. E aí fica uma exponenciação fácil, tá? Então, fiquem atentos, principalmente no momento da prova, que pode ser que isso aconteça. E aí, pensar desse jeito vai facilitar para vocês resolverem essa atividade. Beleza? Vocês tiveram dificuldades? Têm alguma dúvida? Querem perguntar algo a respeito dessa agenda? Tem uma dúvida aqui. Por essa agenda ter tido várias matérias com contas, as fórmulas estarão disponíveis nas questões? Ou, de fato, precisamos memorizar todas? Estou estudando, mas não sei se vou decorar tudo. Exatamente até o dia da prova. É uma pergunta aqui da Ellen. Ellen, não posso te prometer que a fórmula estará disponível lá. Eu já trabalhei como professor e elaborador de prova. E quando eu elaborava a prova, eu deixava a fórmula disponível para o aluno. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui, enquanto professor de um curso técnico, é formar vocês para o mercado de trabalho, para o dia a dia de trabalho. E lá no dia a dia, o patrão de vocês vai falar assim: olha, calcula aí quanto que eu vou pagar desse empréstimo. E o patrão não vai falar assim: não, pega o lápis, a borracha, a caneta, o papel aí e faz na mão. Você acha que absurdo? Vou deixar você usar a calculadora? Vou deixar você usar o Excel? De jeito nenhum. Não, não é assim que funciona. Lá na hora que vocês estiverem trabalhando, o patrão de vocês, nesse exemplo que eu estou falando, ele vai permitir que você use o Excel, que você use uma calculadora, que você tenha ferramentas para responder aquela questão dele, aquele problema que ele tem. Então, eu acredito que na prova vocês vão ter as orientações aí necessárias para resolver a questão. Não vamos ter uma questão que obrigue você a decorar uma fórmula como essa, mas entender o conceito, sim. Existem questões que exigem de você o entendimento do conceito para responder, para participar, para poder chegar no resultado final. Tá bom? Era isso mesmo, Ellen? Era, né? Acho que sim. Beleza, ela respondeu. De qualquer forma, é importante estudar, de repente, se você gosta dessa área, né? Se você quer trabalhar nessa área aí, saber a fórmula é importante também. Continuando, ó, a agenda 7.1 é a agenda mais difícil que tem nesse curso, a agenda onde vocês sofrem demais, né? Brincadeira. A agenda 7.1, né, para a gente aqui é só a entrega de um certificado. Vocês vão acessar uma plataforma que não é
a nossa do ambiente virtual, vão participar de um curso, lá tem algumas atividades para serem feitas, né? Uma provinha final, mas para a gente aqui do lado de cá, entregou o certificado, fechou a atividade 7.1. A gente chama que é uma atividade de tarefa cumprida, né? Fez a atividade, acabou. Não tem meio termo, não tem, tipo, tá meio certo, quase atingiu. Não. Entregou o certificado, tá feita a atividade, está concluída. Então, para a gente é uma atividade bem tranquila. Ela estará aberta novamente agora, já deve estar aberta hoje, né? A gente já iniciou o período de recuperação de frequência de vocês. Então, quem não entregou o certificado, corre lá, anexa o certificado dentro do fichário e já era. Acabou, sem dúvida, tá bom? Pessoal, sobre esse certificado, não pode o certificado de outro curso, não pode ser uma outra coisa, não pode substituir por mais nada. Tem que ser o curso Canvas da Agenda 7.1, tá bom? Isso. Porque e verifica certinho o nome de vocês. Eu recebi certificado com outro nome de outra pessoa. Então, assim, verifica se está tudo certinho no cadastro, né, antes de enviar, tá bom? Eu recebi o certificado que estava assim, na metade da folha tinha uma tarja vermelha e na outra metade uma tarja branca. Eu até sabia que era o certificado do curso, mas não tinha o nome do aluno. Então, de repente, na hora de salvar, deu algum erro, verifique isso daí. Olha, minha bateria está acabando, eu vou trocar aqui o slide e vou pegar o carregador. E você fala o próximo aqui, Falo. enquanto eu pego lá o carregador e já volto. Beleza. Bom, agenda 8, né, gente? Controle de produção de materiais, né? Então, a gente viu aí um pouco sobre como que é realizado o controle de produção, a importância de se controlar estoque, né? Por que o estoque é importante para a empresa? Né? Apesar das empresas hoje em dia evitarem fazer muito estoque, mas é importante você ter um mínimo ali para algumas coisas. E aí a gente vê um pouco aí sobre o lote econômico de compra, que seria a quantidade ideal de materiais que a empresa precisa comprar para não ficar com estoque em excesso, e também para não deixar a produção sem material, né? Então, seria um lote ideal para se comprar, né? E vimos também os métodos para se controlar esse estoque, né? O PEPS, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. E acho que nessa agenda eu não tive muitos problemas aí em relação à atividade, né? Não acredito que tenha tido muitas dificuldades. Alguém tem alguma dúvida? Voltei, tá me ouvindo? Sim? Ah, beleza. Também acho que não lembro de ter dúvida aí nessa agenda. Se eu não estou enganado, em algum momento a atividade pede para vocês pesquisarem sobre custo médio, né? É mais um método de controle de estoque, mas acho que não tem nenhum segredo. Isso. Na verdade, se vocês forem parar para falar, para comparar a questão de controle de estoque, né, eu acho que fica fácil da gente entender, porque na nossa casa, às vezes, a gente controla, né? Principalmente em tempos difíceis, que as coisas estão tão caras, principalmente no supermercado, né, gente? Então aí você acaba fazendo um controle aí da sua dispensa, né? Dos materiais, compra uma quantidade que, né, você vai realmente utilizar, porque ninguém tem dinheiro sobrando para comprar, mas também eu não posso comprar muito, porque dependendo do produto, ele pode estragar, né? De repente trabalha com um lote mínimo, né? Um lote mínimo de compra, só o suficiente para semana, ou então pegou uma promoção muito grande, compra para o mês todo, de repente compra até para mais de um mês. Todo mundo faz esse controle dentro de casa, as empresas fazem também, né? As empresas sempre pensam no consumo que elas vão ter para poder controlar o estoque delas. Isso aí. Assim como a gente, né? E a gente chega na agenda 9, que fala da saúde e segurança no trabalho. Essa agenda ainda está aberta, né? Ela encerra na segunda, acho que na terça ela encerra.
Acho que é isso, Eu acho que é terça. né? E essa agenda fala desses tópicos aí, ó, acidente de trabalho, profissionais da segurança de trabalho, que é uma área muito legal para vocês, né? Não sei a idade da turma aqui, se temos muitos alunos jovens ou não, mas quem estiver pensando no futuro, numa área profissional futura, a área de segurança do trabalho é uma área muito relevante, é uma área que paga bem. Se vocês gostarem do assunto, procurem fazer um curso técnico. O Centro Paula Souza oferece o curso técnico na área de segurança do trabalho, tá? Também falamos aí de equipamentos de proteção coletivas e equipamentos de proteção individuais, né? E dentro desse assunto, é importante trabalhar a conscientização do funcionário, do colaborador. Eu sei que tem muitas empresas que não oferecem, que não fornecem os EPIs ou os EPCs, mas também tem muitos colaboradores que fazem questão de não utilizar. Ah, eu vou colocar o capacete incomoda, o óculos incomoda, o protetor auricular incomoda, a camisa é muito grossa, a botina aperta meu pé e milhares de desculpas para não usar o equipamento de proteção. Mas na hora que acontece um acidente, quem paga esse preço com a própria saúde não é a empresa, é o trabalhador. Então, de repente, você que não colocou, que não utilizou, é que vai ser prejudicado. Ah, professor, a empresa indeniza, tudo bem, não tem problema. Mas quem vai sair com um problema de saúde depois de toda a situação ainda continua sendo o funcionário. Então, utilizar o equipamento de proteção, ou coletivo ou individual, é importante e essencial para a saúde e segurança do trabalhador, tá bom? Nesse tema também estudamos aí sobre brigada de incêndio, sobre sinalização, ergonomia e exercícios laborais. Ó, a Karen colocou aqui, né, que faz parte da CIPA na empresa onde ela trabalha. Legal, Karen. Eu já participei também da CIPA. É importante porque a gente fica conhecendo, né, muita coisa, né, que às vezes a gente desconhece. Então, quem tem oportunidade, né, acaba adquirindo aí muito conhecimento em trabalhar, né, junto com o técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, né, bem legal. Eu acho que quem faz parte da CIPA trabalha um pouco mais essa questão da conscientização. Sai da CIPA mais consciente da importância do equipamento. Muitas vezes o funcionário acha, nossa, vou perder tempo, ter que colocar todo esse equipamento para trabalhar no laboratório. Mas aí, a hora que ele percebe, né, as consequências daquela não utilização, ele acaba se conscientizando. Eu acho que todo funcionário deveria passar por uma etapa dessa em algum momento, né? Eu acho que eu também concordo, né? E assim, para conhecer, porque a CIPA ela tem quem é cipeiro, ele tem um papel de ajudar na fiscalização, de conscientização, que nem você falou mesmo, dos colegas, né? E não entrar por conta da segurança, né? Porque tem muita gente que quer entrar na CIPA por conta de Estabilidade, estabilidade, né? Mas eu acho que agrega tanto para a questão profissional também da gente, né? Então, acho bacana quem sim. participa. Parabéns, Karen. Quer falar alguma coisa lá, Karen? Como é que é? O que que você faz? Pode falar, fica à vontade. Eu tô no meu primeiro ano, né? Eu entrei faz pouquíssimo tempo. Mas é legal, porque o que acontece? Além de você ter essa os nossos colegas de trabalho acabam escutando melhor porque vem da gente, porque não vem de cima. Então, isso replica tudo que você escuta e no dia a dia você aplica. E eles acabam ouvindo, porque é nosso quem, né? E vai replicando. É bem legal. Já tive alguns incidentes, né? Mas nada que tem muito extraordinário, mas eu tô aprendendo aí. Ah, legal. Esse assunto que você falou, né, de repente, o colega de trabalho, ele olha para você e fala assim, poxa, ela é uma funcionária aqui igual eu, né? Tá aqui, a gente está na mesma função e ela já tem certeza da importância disso daí. Poxa, eu acho que eu tenho que seguir isso daí também. Diferente de vir de cima, né? Ah, o patrão que mandou, o técnico que mandou, o diretor que mandou, o gerente que mandou. É diferente quando você é um colega de trabalho que está ali do seu lado no dia a dia e fala assim, olha. Realmente é importante usar,
A gente espera que não seja necessário, nunca, mas é importante usar. Show de bola, Karen. Parabéns. A Ellen colocou A aqui Ellen falou algo? que ela acha muito interessante. O pai dela trabalha numa grande distribuidora de materiais de construção e lá eles só disponibilizam botas, não dão capacetes nem nada. Como fica perto da escola dela, ela fica um tempo lá. E por várias vezes já presenciou quase acidentes, tipo cano caindo na cabeça. Aí ela colocou aqui que a minha cabeça de ADM fica bem assustada. Principalmente, acho que na área da construção civil, é uma das áreas, até saiu uma pesquisa recentemente, que mais se tem acidente de trabalho, né? Infelizmente. Né? Porque às vezes, realmente, às vezes não dão os EPIs, né? Não tem um controle, uma conscientização dos funcionários, né? É isso aí. Eu tô fazendo uma construção e o pedreiro esses dias ele bateu a cabeça em algum lugar, chegou a cortar, ele tava com um chapéu bem grosso. Cortou o chapéu, cortou a cabeça dele. E aí, né, eu falei assim, mas vou comprar um capacete. Não, nem compra, não quero ver, não quero pôr. Meu chapéu já me salvou, tá bom demais. O meu chapéu é bom, meu chapéu é de couro. Então, assim, a questão da conscientização é importante, né? Porque no final da conta, quem paga o preço é a saúde do trabalhador. Mesmo que a empresa te ajude, cuide do pós-acidente, no final da conta, quem sai com alguma sequela, com algum problema, ainda é o trabalhador. Ela colocou aqui, imagina quantos advogados da empresa ganham. É, pois é. Eu mudei aqui já. Tinha Aí mais alguma coisa? é o spoiler, né, que tá começando a Agenda 10. Ah, é que eu cliquei, A não gente foi. não falou um pouco, mas você falou, né, da ergonomia, né, que é a Só, postura, né, só principalmente. citei. Pode Então, falar. a ergonomia é a postura, né, no ambiente de trabalho, para quem trabalha em escritório, para quem trabalha na produção, né, a forma como você se movimenta na empresa, realiza suas tarefas, né, e para melhorar essa questão de ergonomia, a gente tem os exercícios laborais. Muitas empresas contratam aí profissionais de educação física, né, fisioterapia, para estar fazendo aí aquelas ginásticas, né, que você mexe a mão, faz um alongamento, para depois não desenvolver aquelas doenças ocupacionais, né, que estão relacionadas aí à ergonomia, problema de coluna, lesão por esforço repetitivo, né, e outras. Olha a minha postura, ó, como eu tô sentado certinho, ó. Né? Maravilhoso. Maravilhoso, bem, sentadinho, bonitinho. Vou desativar o microfone aqui porque os cachorros pegaram. E o spoiler, né, que é da Agenda 10, que abriu hoje, abriu mais cedo por conta do feriado, né? Lembrando que a gente não vai trabalhar no feriado, tá, gente? Então, assim, não vamos. A gente também descansa um pouco, né? Eu sei que alguns querem, às vezes, respostas rápidas aí, mas nesse feriado a gente também vai descansar. E aí, vocês podem aproveitar para fazer as agendas, botar em ordem, fazer as atividades de recuperação. A Agenda 10 fala sobre a qualidade, que também é um assunto bem tranquilo, né? A gestão da qualidade nos processos, gestão da qualidade total, a melhoria contínua, né? O Kaizen. É isso aí. A Agenda 10 aí fala um pouquinho da qualidade. A gente falou lá atrás de produção, né? E cuidar da qualidade é cuidar também da produção, ter esse olho aberto aí. A gente não quer falar muito da Agenda 10, está começando agora, né? Vocês vão ter toda a oportunidade de estudar e se tiverem dúvidas, estaremos à disposição. Beleza? Pessoal no chat, tem alguma pergunta? Eu acho que esse é o nosso último slide, tá bom? Não tem nada por enquanto. Se tiver alguma pergunta, é só falar. Deixa eu ver se é o último. Acho que é. Agora vem os obrigados bonitinho pra gente.
Pessoal, então a programação que nós tínhamos feito era para falar dessas agendas, essa revisão aí, né? Esse bate-papo, mais no formato mesmo para a gente conversar um pouquinho, como a colega falou lá, a Karen falou, né? Como ela participa aí da, Da CIPA. da CIPA, tirar A dúvida de Samara vocês. tá lembrando aqui da agenda 12.1. Quem quiser, né, já ir fazendo a agenda 12.1, Silmara, como você colocou, ela não é um curso no MOOC, tá? Então, os alunos às vezes ficam perguntando, onde eu faço o curso, onde eu acho. Na verdade, é montar um plano de negócios, né, semelhante ao que vocês fizeram na Agenda 7, aquele Canva, né, mas de um negócio. Então, ele dá alguns exemplos lá, tem um link, né, do Sebrae, que vocês podem estar utilizando aí para estar realizando esse Canva. A agenda 12.1 já está aberta, tá? Ela abriu hoje também, junto com as outras agendas. A hora que você acessa lá o fichário, você tem todas as orientações, tem o link para ir para o Sebrae Canvas lá, então você vai conseguir, vamos falar assim, executar o que você estudou na agenda 7.1. Na 7.1 foi a teoria, a 12.1 é a prática daquela teoria lá, tá? Vocês podem já começar a entregar essas atividades que nós vamos corrigi-las até a agenda 12, tá bom? Não fiquem com pressa aí para essa correção. Como a Lê disse, né? A gente está terminando, parando daqui a pouquinho e volta só na terça-feira. A Sandra está escrevendo alguma coisa aqui. Opa, vamos aguardar então. Alguém quer falar? Abrir o microfone. Se é só anexar. Isso, Sandra, é só você anexar daí. Você, nessa plataforma do Sebrae, vocês vão preenchendo, ela é bem simples de usar, viu? Vocês vão preenchendo lá de acordo com o que vocês querem. E quando vocês finalizarem lá o Canvas de vocês, vocês vão baixar. Ele baixa um PDF. Esse PDF que vocês vão anexar na atividade. Ele vai ficar no formato de um mural, no formato de uma lousa, assim, cheio de anotações, é bem legal. Elizabeth também está escrevendo, né? Vamos aguardar. Pessoal, se mais alguém tiver dúvida, hein? Boa noite. Terá mais provas preparatórias para o dia do exame final? A gente está fazendo no bloco de notas, inclusive nessa agenda abril, algumas questões de revisão, que seria semelhante a provas, né, preparatórias aí, né? Correspondentes às agendas, né? A gente fraciona em algumas agendas, Elizabeth. É isso aí. A gente tem uma prova preparatória dividida em 3 etapas, né? Na agenda 5, 10 e 14, a gente disponibiliza para vocês essas questões para que vocês possam fazer e se acostumar com a prova, tá? Além disso, tem os simulados. Em cada agenda você tem um simulado, que também são questões de provas já realizadas que vocês podem fazer aí referente a cada agenda. Só lembrando que vocês têm que acessar lá os documentos, vai estar lá o PDF dessa provinha, né? Se a gente pode dizer que é uma prova, um simulado aí dessas agendas correspondentes, e aí vocês respondem e nos enviam pelo bloco de notas, assim como vocês fizeram, né, na agenda 5. Isso aí. Lembrando que os alunos da Joyce, eu acho que a Joyce envia por correio tech, tá? Eu e a Lê a gente coloca lá em documentos compartilhados, né?
E a Isso. Joyce, se não estou enganado, ela envia por correio tech. Ela tem algum problema com os documentos compartilhados lá, tá? Quem não João, fez. posso Oi? aqui dar uma saidinha agora rapidinho. Tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá. Quem. Tranquilo. Quem não fez, né, a primeira revisão, a Elizabeth talvez está perguntando, a gente teve essa revisão na agenda 5 também, tá bom? Das questões, é, das questões das agendas de 1 a 5, nós tivemos essa primeira revisão, agora de 6 a 10, a segunda, e lá na agenda 14 teremos de 11 a 14 também, um grupinho aí de 10 questões cada revisão dessa. Elizabeth está digitando. Se quiser abrir o microfone, pode falar, tá, Elizabeth? Fica tranquila. Oi, professor. Eu Tudo bem? fiz. Uhum, Sim, é porque no módulo 2 uhum. teve assim algumas provas assim que a professora Escila mandou para a gente, foi muito bom para estudar, sabe? Porque a gente ia Entendi. procurando nas apostilas, fazendo estudos à parte, então ajudou bastante no exame final. A professora Escila, ela é uma enciclopédia, assim, sabe? É Ela tem, verdade. ela tem tudo que você precisa e mais um pouco. Acho que ela tem provas guardadas lá e ela vai disponibilizando. A gente tem essa que nós dividimos aí em 3 momentos, também tem as dos simulados, né? A gente até já pediu para a coordenação disponibilizar mais questões de provas para a gente, mas entre eles lá eles decidiram que o que forem disponibilizar vão colocar no Facebook. Então, se você acessar o Facebook do GEAD, você vai encontrar algumas questões referente ao módulo 3 também, tá? Ok, certo. Obrigada. Que é isso, estamos aí. Precisou é só falar. E aí, pessoal, mais alguém quer perguntar? Mais alguma dúvida? Bom, se mais quiserem perguntar mais alguma coisa, podem mandar mensagem para mim, para a Alexandra, para a Joyce, o professor de vocês, não tem problema. A gente está aqui disponível para resolver todos os problemas. Quem estiver assistindo a gravação também, estaremos sempre disponíveis. Só mandar mensagem no Correio Tech e a gente ajuda vocês. Silmara, ó, o Facebook. Deixa eu tentar encontrar aqui, mas tenta colocar. Eu não vou conseguir acessar o Facebook aqui porque eu estou compartilhando a tela. Mas tenta pesquisar por GEAD ou CPS GEAD lá. Vou digitar aqui para você pesquisar. Ou então CPS. Um desses links aí. Depois, a hora que eu desconectar a tela, eu posso mandar no chat para vocês aqui ou até no quadro de avisos para vocês acessarem mais fácil. Milene, ó, a primeira coisa. A atividade obrigatória da Agenda 10 ou a segunda atividade de qualquer outra agenda, vocês precisam consultar lá no quadro de avisos, tá? A gente faz um quadro, vou até abrir o quadro de avisos aqui para vocês, ó. A gente faz um quadro de avisos todo bonitinho, todo caprichado, tudo completinho lá. Então, o objetivo é que vocês, ao acessar a plataforma, venham aqui para o quadro de avisos, ó. Vocês vão ver todos os avisos que vocês receberam. Esses são os meus, né? Mas o de vocês vai estar mais ou menos assim, ó. E aqui, dentro dessa apresentaçãozinha, você vai encontrar as informações, tá? Foi o que a gente falou no começo da reunião, tá bom? A gente faz um slide todo caprichadinho aqui para vocês passarem o passo a passo, né? Falando sobre o período, sobre o que tem que ser feito, tem aula, videoaula complementar, orientações específicas, dicas sobre o fichário. E aqui está falando sobre a segunda atividade obrigatória, que nessa agenda, na agenda 10, é a revisão. É o que nós estávamos falando agora há pouco, ó. E aqui tem as instruções certinhas de como fazer. Acessa lá documentos compartilhados, pega o arquivo da revisão, responda as questões e depois envia as respostas no bloco de notas para a gente, tá? Todas as orientações completinhas aqui. Depois você acessa, lê com bastante calma para você ver En- todas as orientações. Então, professor, eu acessei esse lugar de documentos compartilhados, mas eu não encontrei o arquivo. Você é minha aluna, aluna da Joyce ou da Alê? Sou da Joyce. Tá. A gente fez a programação
hoje, tá? Normalmente essa programação era para sair na sexta-feira, mas como tem o feriado amanhã, talvez a Joyce ainda não disponibilizou, porque aí vocês acessam aqui assim, né, ó, documentos, documentos compartilhados comigo, e aí vocês vão ver a pastinha que tem os documentos que vocês receberam da gente, tá? Talvez a Joyce ainda não tenha disponibilizado, ou talvez está agendado para amanhã, mas se eu não estou enganado, a Joyce costuma enviar pelo correio Tech também, tá bom? Então, de repente, daqui a pouquinho já vai aparecer para vocês. Beleza? Então, fala para mim que você sempre acessa o quadro de aviso para eu ficar feliz. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, então é isso. A gente tá encerrando. Se vocês tiverem mais alguma. Sempre acessa, né? É isso aí. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa, pode falar para a gente a qualquer momento, tá bom? A gente está sempre disponível. Hoje estou encerrando, acho que sozinho. A Joyce teve problema de conexão. A Alê está com um conselho na escola que ela dá aula. Então, eu agradeço em nome das duas também. Muito obrigado pela participação de vocês. E se precisar, estaremos sempre disponíveis por aqui. Tá bom? Vou encerrar a gravação e daqui a pouquinho disponibilizo essa gravação lá no quadro de avisos através do YouTube. Boa noite, feliz Páscoa, bom fim de semana para vocês e até a nossa próxima reunião.